Paz de Jesus, meus irmãos. Primeiro eu quero agradecer ao pastor Adilson, a toda essa liderança dessa igreja, pastor Rony. Deus os abençoe de maneira grandiosa aí, viu? Muito obrigado pelo convite. Louvado seja o nome do Senhor por esse encontro de vocês e por tudo que o Senhor está fazendo em vocês e através de vocês. Recebi aqui um desafio do pastor Adilson para estar compartilhando com vocês aqui um estudo, uma palavra do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus? Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante. Olha o que o texto diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia densas trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. Esse texto é muito interessante, traz revelações profundas. Esse capítulo 1, capítulo 2, é o livro da Gênese, né? Vai mostrando, aqui vemos claramente o poder da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus alcança alguém, quando a palavra de Deus ela é lançada, e estamos aí comemorando o mês da Reforma Protestante, né? Mês de outubro agora, e uma das grandes conquistas e marcas, legado da Reforma foi o resumo, né? Os 5 solas, somente a Escritura, sola Escritura. Então, eu quero compartilhar com vocês isso e encorajá-los a avançarem no conhecimento da palavra, da Escritura, a valorizarem a palavra de Deus realmente como ela é, palavra de Deus, a autoridade máxima, a autoridade única. A palavra de Deus hoje tem sofrido muitos ataques. Não basta hoje você dizer que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Você precisa dizer: a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, ela é inerrante, ela é infalível, ela é a autoridade única, a nossa regra de fé e prática. Porque muitos ataques colocando ou redesenhando ou redefinindo o que de fato a palavra de Deus é. Bom, vamos pensar sobre o que esse texto fala com a gente. A terra era sem forma e vazia. Eu queria que você pensasse um pouco aí em alguma coisa sem forma e vazia. Eu não consigo pensar. Qualquer coisa que você vai pensar tem forma. Olha o que o Senhor está dizendo para nós: a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus. Esse falar de Deus, a palavra de Deus, muda tudo. Ainda falando sobre o sem forma e vazio, a gente pode pensar numa palavra para definir o que significa esse sem forma e vazio. Eu penso aqui em caos. Então o mundo era um caos. E já aplicando, eu vou falando e já vamos aplicando a palavra, você vai encontrar muita gente ou situações da sua própria vida que você pode dizer assim: eu estou vivendo num caos. Aquela família está vivendo um caos. O trânsito está um caos. A saúde pública está um caos. Quando você fala caos, você já compreende, está em desordem, está fora da ordem, está bagunçado, está em risco, está diante do perigo, está sofrendo. E era o que a terra estava, um caos. Isaías nos diz que Deus criou o mundo não para ser um caos. E a terra estava sem forma e vazia,
e do versículo 1 para o versículo 2, ali existem muito tempo, diz os historiadores, os teólogos, os comentaristas, né? Mas o que é interessante para nós pensarmos? É que quando Deus fala, as coisas tomam forma. Que quando Deus fala, as coisas ganham conteúdo. Então, aquilo que era sem forma, amorfo, começa a ganhar forma. Deus começa a falar, e disse Deus: haja luz. As trevas perdeu o lugar. E disse Deus: haja árvores frutíferas. E disse Deus: haja separação das águas. E disse Deus, e esse disse Deus, ele se repete por várias e várias vezes. No português, talvez você vai fazer uma prova de Enem, ou participar de alguma coisa, fazer uma redação. Essas repetições, eles chamam de pobreza literária. Porém, a Bíblia não foi escrita em português, foi escrita no hebraico, esse Antigo Testamento. E essas repetições, ela tem um valor maravilhoso, ela tem um valor grandioso. E essa repetição, disse Deus, disse Deus, disse Deus, ela traz uma autoridade sobre autoridade. Ela está dizendo, é como se Deus estivesse dizendo: preste atenção nisso, essa é a verdade, presta atenção nessa verdade, nos chamando a atenção para algo extremamente valioso. Então, aquilo que era sem forma e vazio, e à medida que Deus vai falando, à medida em que o Senhor vai expondo as verdades, ele vai impondo ali a sua autoridade, aquilo que era, mostrando para nós que a palavra de Deus, ela dá forma e ela dá conteúdo. Então, alguém que é cheio da palavra, alguém que é cheio de vida, e falamos de vida aqui do Senhor Jesus, do Evangelho, uma pessoa que tenha a sua vida sendo habitada ricamente pela palavra de Deus, você vai ver que ela ganha forma, ela ganha conteúdo. Então, o que é que dá conteúdo à tua vida? O que é que dá forma à tua vida? O que é que dá conteúdo ao teu casamento? O que é que dá conteúdo ao propósito de vida que você tem? Palavra de Deus. Porque todos os outros conteúdos, todas as outras formas, elas são formas extremamente passageiras. Elas não, as formas e o conteúdo que as outras coisas, que a sabedoria humana e as outras coisas dão, são passageiros. Somente a palavra de Deus, ela te dá forma eterna. Somente a palavra de Deus, ela te dá conteúdo para a eternidade. Então, eu queria que você já colocasse aí a palavra de Deus como, de fato, ela é a autoridade sobre a tua vida. Então, alimente-se da palavra, leia a palavra, estude a palavra de Deus. Compartilhe como vocês estão fazendo nessa noite. Acredito que depois desse vídeo vocês vão trabalhar essa questão. Então, repetindo aqui, né? Então, o mundo era sem treva, era sem forma e vazio. E o Senhor Deus lança a sua palavra, e à medida em que a palavra de Deus vai sendo alcançada, vai sendo produzida, ela vai sendo falada, a palavra de Deus nos diz que ela não volta vazia. Haja luz e houve luz. Então o Senhor foi dizendo: e haja relva, e haja a separação das águas, e haja que os mares povoem os peixes, que os pássaros povoem o céu. Então ele vai expondo a palavra, e a palavra vai produzindo vida, vai gerando vida. E o que acontece à medida em que Deus vai falando e vai falando, e a palavra de Deus vai sendo proferida, e a palavra de Deus vai sendo ouvida? Aquilo que era sem forma e vazio, você vai ver que de forma imediata acontece ali um jardim, um paraíso. Então Deus, por sua palavra, transforma o caos, aquilo que era um caos, ele transforma, e agora é um paraíso. Um paraíso. Agora, uma outra observação. Deus faz o homem, a mulher, o paraíso está lá,
Você tem a voz de Deus reinando, você tem ali o homem caminhando com Deus, falando com Deus, ouvindo Deus. Você vê a voz do homem, você vê a voz da mulher, e aí aparece uma quarta voz, a serpente. Deus fala e Deus transforma o caos em paraíso. O homem fala, o paraíso continua paraíso, fala de Deus. A mulher fala, o paraíso continua. Mas quando vem a quarta voz, que Satanás fala, que a serpente ali se pronuncia, e o casal dá ouvidos à voz, a outra voz, a quarta voz, eles são expulsos do paraíso. A terra produz espinhos, produz agora, e eles são agora forçados ao trabalho, agora do suor do rosto. Veja que eles voltam, eles saem de uma situação de paraíso para uma situação de agonia, de sofrimento, de coisas que agora causam dor para eles. Observe, quando você ouve a palavra de Deus, o caos da vida se torna paraíso. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nos dedicamos a ouvir a palavra de Deus, tudo isso vai tomando forma e dando conteúdo para a nossa vida. Mas veja bem o que acontece quando nós ouvimos a quarta voz, uma outra voz. Essa quarta voz que apareceu lá no Jardim do Éden, ela não se calou, ela continua falando. Ela continua falando ao longo da história. Se você for estudar a história de Israel e até os dias de hoje, essa quarta voz, ela chega até você por meio do WhatsApp. Hoje ela chega por meio de YouTube, ela chega pela televisão, ela chega pela grande mídia, ela chega por um vizinho, ela chega pode chegar por um amigo, ela pode chegar por muitas situações. Cabe a você discernir pela palavra de Deus a origem, a fonte daquilo que você está ouvindo. Então o Senhor nos chama a observar claramente para a voz de Deus. E aqui eu quero, nesse mês de outubro, mês da reforma, o resumo aí, as 5 solas, compartilhar com vocês sobre a importância do somente a Escritura, de fato termos a palavra de Deus como regra de fé e prática. Observando a Igreja Católica, a ICAR, Igreja Católica Romana, ela não nega a palavra de Deus como palavra de Deus, ela não nega as Escrituras como inspiração divina. O problema deles é que eles não reconhecem o sola, do latim somente, Então eles têm a autoridade papal, eles têm o magistério, eles têm a tradição e eles têm a Bíblia como autoridade. Eles não têm a Bíblia como única autoridade. Ela não é a regra de fé e prática. Eles colocam a Bíblia como mais uma autoridade. Basicamente eles têm 3 fontes de autoridade, que é o magistério, o Papa e seus arcebispos, os bispos, Então você tem ali o magistério. Eles têm também a tradição, e ao longo dos anos a questão da formação dos dogmas. E eles têm a palavra de Deus. E qual que é o erro? É colocar palavras de homens, o magistério, colocar os dogmas da igreja em igualdade com a palavra de Deus. Eles colocam em igualdade. Então esse é o erro. O que acontece conosco também quando nós buscamos outras autoridades para colocar em igualdade com a palavra de Deus? Talvez tem muita gente colocando a ciência como autoridade sobre a vida, colocando talvez a psicanálise, a psicologia, colocando a ciência, Nós não negamos a ciência, mas nós não substituímos a ciência como autoridade em nossas vidas. Nós somos do povo que tem a palavra de Deus como autoridade sobre nossas vidas. A ciência tem um lugar dela. Cada área da ciência tem o seu lugar.
A gente não nega isso, porém nós não podemos tê-la como a nossa autoridade máxima. O nosso culto, a nossa adoração, a nossa devoção, o nosso estilo de vida, a maneira pela qual nós nos expomos, como nós vivemos, não é? Deve ser de fato pautado pela palavra de Deus. Parece óbvio, não é? Para qualquer crente ter a palavra de Deus como regra de fé e prática, mas há em muitas áreas e situações que a gente pode confessar isso, a gente pode falar isso, e aí o que a gente diz é ter heterodoxia na boca, é a gente ter ortodoxia na boca, quer dizer, o perfeito louvor, a fala correta, compreender a doutrina, falar de maneira certa, né? Ter ortodoxia na boca, mas ter heterodoxia na vida. Então a gente fala uma coisa e vive outra. Isso é muito comum e esse é o grande desafio da igreja nos nossos dias, de manter-se firme, de nos manter íntegros perante o Senhor e de fato ter essa palavra aqui como regra de fé e prática dirigindo as nossas vidas, porque eu sei que é essa palavra que põe a minha vida em ordem, é essa palavra que dá conteúdo ao meu coração. Nós, quando estamos cheios da palavra, nós não vivemos num vazio. Você vai encontrar pessoas dizendo: a minha vida é um vazio, a minha vida não tem sentido para a vida, eu não encontro propósito para a minha vida. O que essa pessoa está dizendo é que ela está longe de Deus, é que ela não vê propósito em Deus, é que Deus não tem tido acesso ao coração dela, porque se ela abrir o coração, se ela abrir a vida, se ela receber o Senhor Jesus em sua vida, e se de fato Jesus reinar na vida, porque nós podemos ter o Espírito Santo de Deus habitando em nós, mas não tê-lo reinando em nós. Uma das grandes ênfases do cristianismo é que Jesus, ele não veio apenas para ser o Salvador, ele veio para ser Senhor. E a verdade, a máxima, o axioma disso tudo é que se Jesus não é o Senhor da tua vida, pode ter certeza, ele também não é o Salvador. Jesus não salva e não salvará ninguém do qual ele não é o Senhor. É impossível alguém dizer: olha, Jesus é meu Salvador, mas ele não manda em mim, ele não é o Senhor da minha vida, ele não governa a minha casa. Não, Jesus primeiro precisa ser Senhor. Por isso nós rendemos as nossas vidas, rendemos tudo que somos ao Senhor Jesus, que ele governe a nossa maneira de pensar, o nosso coração, a nossa vida, que o Espírito de Deus produza em nós a metanoia, o verdadeiro arrependimento, né? Você tem o metalomai, metanoel e a metanoia. Você tem a mudança de pensamento, a mudança da mente, você tem a mudança do coração e você vai ter a mudança da vida, Então eu posso intelectualmente, mentalmente saber que algo é errado, e tem muita gente que sabe que é errado. E sabe como ele sabe que é errado? O que ele faz, o que ele pratica, ele faz escondido. O fato de fazer escondido, ele já sabe que está errado. E isso gera um conflito com o coração, porque a mente sabe que é errado, aí ele faz, isso gera culpa, gera medo, gera tensão, e aí o propósito da vida abundante de Cristo em nós perdeu-se. As trevas começam a tomar cuidado. É importante que a palavra de Deus esteja o tempo todo sendo pronunciada ali, nos alimentando e praticada, para que essas densas trevas sejam dissipadas. Então, quando a minha mente entra em acordo com o coração, há o metalomai, metanoel e a metanoia, que é a mudança de vida, que é de fato uma mudança completa, que é o que a Bíblia chama, e nós conhecemos como conversão, como novo nascimento, Então, é fundamental termos a palavra de Deus como a nossa regra de fé e prática. Não se esqueça, sem forma e vazio, mas a palavra de Deus, ela dá forma e conteúdo, ela dá propósito, ela dá direção.
E é isso que nós devemos viver, aplicar em nossas vidas e anunciar para as pessoas, para que elas vivam essa verdade, para que elas vivam esse privilégio que nós temos. Outra coisa que eu queria avançar com vocês um pouquinho sobre essa situação toda, é que a forma como nós olhamos para a Escritura, ela vai gerar em nós, vai dar forma ao nosso culto, vai dar forma à nossa adoração. E o nosso culto, quando a gente diz, eu vou cultuar a Deus, você não cultua a Deus na reunião da igreja. Quando você vai no domingo ao local da reunião, aquilo lá é um salão, a igreja se reúne lá e juntos cultuam e celebram e cantam a Deus. Mas ali não o seu culto não se resume a estar naquele lugar. O nosso culto, a partir do momento em que você tomou a decisão, que você entendeu, que houve arrependimento, que você entregou sua vida a Cristo, o seu culto começou nesse momento e nunca mais ele termina. Há 11 capítulos da Bíblia que definem o nosso culto. Você tem Romanos capítulo 12 até o 16, onde ele fala de uma nova maneira de pensar. Ele fala de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É colocar esses 4 capítulos em evidência na vida, aplicados à vida. Romanos capítulo 12 a 16, Efésios capítulo 4 até o 6 e Mateus capítulo 5 até o 7, né? São o conhecido como Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Então você tem esses 11 capítulos, é claro que você vai encontrar textos que se repetem, mas basicamente esses 11 capítulos, esse é o nosso culto. É isso que Romanos diz, lá no capítulo 12, 1, 2 e 3, ele fala assim, esse é o culto racional, pensado, inteligente, esse é o culto racional de vocês. É colocar em prática, é colocar a salvação em evidência, né? Que a palavra de Deus habite ricamente em vocês, que vocês sejam cheios do Espírito Santo. O Evangelho de fato não tem ponta solta, por isso que essa palavra que dá rumo, direção, conteúdo, dá forma. É essa palavra que produz em nós o caráter de Cristo. Esse é o grande alvo da igreja, esse é o grande alvo dos pastores, esse é o grande alvo de Deus em nossas vidas, nos levar, nos conduzir, para que cada um de nós sejamos a imagem e semelhança de Jesus. E é por meio dessa palavra, que quando a palavra de Deus chega numa casa, numa família, num lugar que está vivendo um caos, que está sem forma e vazio, à medida em que você se submete a essa palavra, ela coloca ordem no caos, ela dá rumo àquilo que está perdido, ela dá conteúdo àquilo que está vazio. A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus ela faz esse milagre do gerar outra vida em nós, de colocar tudo que está fora de ordem no lugar. Você vê que no primeiro capítulo de Gênesis, Deus coloca em ordem todas as coisas. Deus cria os luminares, Deus cria a relva, as florestas, o mar, os rios. Deus coloca em ordem todas as coisas, porque Deus é um Deus de ordem, né? De ordem e decência. Aí você fica pensando, se Deus coloca tudo em ordem, será que Ele vai querer nossa vida em desordem? De maneira nenhuma. Que Deus coloque em ordem as tuas finanças, que Deus coloque em ordem a tua paternidade, que Deus coloque em ordem a maternidade, que Deus coloque em ordem a família, que Deus coloque em ordem a igreja, que Deus coloque em ordem a tua empresa, que Deus coloque em ordem a escola, que Deus coloque em ordem a sociedade. E a igreja é o grande instrumento de Deus, ela é sal e luz, para levar essa mensagem, para produzir essa verdade, para que nós sejamos os agentes do reino de Deus para todas essas coisas. Eu quero encerrar aqui colocando 4 maneiras de cultuar a Deus, quatro situações. Aqui eu estou expondo o Evangelho de Marcos e a gente está no capítulo 14, e no último domingo a gente falou pela terceira vez nesse capítulo 14, expondo essas situações.
você tem 4 pessoas, 4 personagens, vamos pensar nesses 4. Você tem o Pedro, você tem ali a mulher pecadora, a Bíblia chama ela de pecadora. Você tem Simão, o que era leproso, Jesus o curou e agora ele é convidado, Simão convida Jesus para jantar na casa dele, né? E você tem um dos discípulos de Jesus, que é o Judas, que está lá. Tendo falado sobre o que a palavra de Deus coloca nossas vidas em ordem, eu quero pensar com vocês 4 maneiras básicas que a gente tem visto, formas de cultuar a Deus. Quanto vale o teu culto? Quanto vale o teu serviço? Quanto vale a fé, a devoção? De que maneira você expressa isso? Como nós expressamos o nosso relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo? De que forma a gente estabelece para a sociedade, para nós, para a igreja, para a família, o quanto eu amo a Cristo, o quanto é valioso para mim o nosso culto, a nossa adoração, a nossa vida, o estilo de vida, e para que todos possam ver essa palavra na minha vida, para que todos possam ver o quanto essa palavra é poderosa, porque ela colocou a minha vida em ordem, ela colocou a minha vida no lugar, ela fez de mim um verdadeiro adorador. Como que o povo vê essa adoração na minha vida? Bom, você tem um Pedro, que Jesus, capítulo 14, ele vai caminhando e ele diz: olha, vocês vão me trair, vocês vão me abandonar. Você imagina você andar com Jesus, ser um dos 12, um discípulo de Jesus, e caminhando com ele, e Jesus de repente olha para os 12 e fala: vocês vão me abandonar. Que constrangimento, né? Assim, mas como assim? Imagina, domingo à noite, o pastor chega lá no culto e diz assim: ó, vocês vão se afastar do Senhor, vocês vão abandonar Jesus. A maioria dos crentes diz: misericórdia, que isso, pastor? Não, eu não. Foi isso que Pedro fez. Pedro disse: de maneira nenhuma eu vou te abandonar. Esses aí sim, esses outros podem abandonar, eu não, jamais, né? E aí o Senhor Jesus olha para o Pedro e diz: Pedro, essa noite, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Então é aquelas pessoas que se acham, que têm convicção ou que têm confiança em si mesmo. É um perigo. Nunca coloque sua confiança em você mesmo. Acredite que o Espírito de Deus te mantém de pé, que a palavra de Deus te preserva, que é o Senhor Jesus que te dá graça e renova o teu espírito e o teu fervor para adorar o Senhor. Nunca coloque confiança em si mesmo. Na igreja a gente vê um monte de não é bem assim. Esse é o Pedrão. Você tem um outro estilo, que é o do Simeão, né? O Simão, ele era leproso, estava fora da sociedade. Você sabe todo o contexto do que significava ser leproso naquela época, e ele é curado por Jesus, e agora ele está na casa dele. Parece que ele era um cara de influência na sociedade, né? Um fariseu, tinha uma influência grande, e a sensação que eu tenho, meus irmãos, é que parece que ele estava dando um privilégio de Jesus, um privilégio a Jesus de jantar na casa dele, porque parece que ele se colocava no pé de igualdade com Jesus. Falava: você é um rabino, eu sou um fariseu, você é um cara que está aí cheio de like no Instagram, você está meio famoso na internet, eu também sou, né? Eu sei lá o que ele pensou, né? E ele recebe Jesus, e ele não cumpre o protocolo, não deu água para Jesus lavar os pés, não deu ósculo santo, recebeu Jesus como um igual, né? Está aqui. Você tem o Judas, que é um dos discípulos de Jesus, que na ceia, Jesus ali honra ele, a mesa, molha o pão, dá para ele, e naquele momento, no capítulo 14, você vai ver aí, que o Judas já havia negociado com os chefes da sinagoga, e que ele continuava caminhando com Jesus, mas o propósito dele agora era outro. O propósito do Judas era estar no meio, mas arrumando um jeito de ganhar uma grana e de trair Jesus, de entregar Jesus. Ele era um traidor. Algumas pessoas caminham nessa situação também. Eles estão na igreja,
Mas ele não está ali pelo evangelho, ele não está ali para servir, ele está ali para levar vantagem. Ele está assim, o que eu vou ganhar nessa? Ele quer fazer qualquer coisa que ele vai fazer um jantar, ele pensa no dinheiro, ele vai fazer qualquer atividade na igreja, um retiro, ele pensa no dinheiro, onde ele vai levar vantagem, aonde ele vai, esse é o Judas, não é? E tem lá o Simão, que também queria ganhar likes em cima de Jesus, né? Vou recebendo aqui e tal, aquela coisa toda. E você tem uma pecadora. Bom, o Simão, ele olha e ele diz para essa pecadora. A gente sabe que todos ali eram pecadores, menos Jesus. Mas o pecado dela era um pecado que era repudiado pela sociedade, era um pecado que estava em destaque aos outros. Ela era uma mulher que não tinha um bom nome na sociedade, não tinha uma boa reputação na cidade. Era uma mulher que estava ali, e ela... Você tem algumas informações extras que você não encontra tudo em Marcos. Em Lucas, você vai ver que Lucas diz que ela chega por trás, ela não teve coragem de chegar pela frente, né, para Jesus, ela chegou por trás. Em João, você encontra, né, porque o culto dessa mulher foi um culto que ele foi reprovado por alguns, porque ela chega, ela pega ali um vaso de alabastro. O alabastro é um mineral, né? Você tem ali o gesso e calcita. Então, esse vaso era feito desses materiais de alabastro. E João nos dá a informação de que era uma libra. O que era uma libra? Biblicamente você olha, ele vai de 350 a 500 ml. Olha o tamanho desse perfume. Era um vaso de 350 a 500 ml. De perfume, de nardo puro, caríssimo, né? A Bíblia diz lá que era um ano de trabalho, quase 300 denários, e um denário era o trabalho de um dia de um trabalhador. Você calcula aí uma pessoa que ganha 3 mil por mês, você calcula 100 reais por dia, 300 dias, vai dar 30 mil reais. Você imagina um perfume de 300, 400 ml, custar 30, 40 mil reais? E essa mulher agora, reconhecida por todos como pecadora, mas ela tem um encontro com Jesus, e você sabe que todos aqueles que têm um encontro com Jesus, Jesus diz, vai, não peques mais. Ela tinha que parar. Não sabemos muito bem de onde que vinha toda aquela grana, de como ela tinha um perfume de 30 mil reais, imagina. Estou chutando aqui para contextualizar para a gente, né? Não sei exatamente os valores, mas era um valor altíssimo. E ela pega esse perfume e ela derrama todo na cabeça de Jesus. Aí Marcos diz, alguns disseram, que desperdício, não precisava ser assim, podia pegar esse dinheiro e ser vendido e ajudar os pobres, né? E aí João diz, quem eram esses que disseram isso? Foi o Judas. Os outros concordaram com Judas, mas o Judas disse que reprovou o culto dessa mulher. Diz, não, para que esse desperdício? E lá João nos dá o detalhe dizendo por que ele foi contra. Porque ele queria esse dinheiro, porque ele era o tesoureiro, e a Bíblia diz que ele era ladrão. Então ele viu uma fonte uma oportunidade de meter a mão numa boa grana ali. Por isso que ele reprovou o culto dessa mulher. Bom, eu pergunto para vocês, qual foi o culto que Jesus aprovou ali? Jesus aprovou o culto do Pedro? Não, Jesus reprovou o Pedro, falou, olha, você vai me negar. E antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3. Jesus aprovou o culto do Simão lá, o leproso? Não. Jesus disse, olha, eu cheguei aqui, você não me deu o ósculo santo, você não me deu água para lavar os pés, você não me recebeu bem aqui. Né? Você está me recebendo aqui, não foi bem. Mas essa mulher aqui, ela não deixa de beijar os meus pés desde que chegou. Ela com as lágrimas me lava os pés, e com os seus cabelos ela coloca ali o cabelo dela na lama, né? No pó, no pé empoeirado de Jesus, com suas lágrimas, vira aquela laminha e ela coloca o cabelo que para a mulher era a glória, né? E ela enxuga os meus pés com
com isso. Ela preparou o meu corpo para o meu sepultamento. Ela derramou tudo. E veja que ela tem um encontro com Jesus. Ela não vai viver o estilo de vida que ela vivia. A fonte de renda dela agora cessou, mas mesmo assim ela pega como que essa poupança dela, esse nardo puro e caro, e derrama todo sobre Jesus. Entrega todo ele a Jesus. Então nós vemos aqui que o único culto verdadeiramente recebido por Jesus, aprovado por Jesus, foi de uma mulher que todos ali a tinham como pecadora, e ela era pecadora, porém ela estava arrependida. A palavra de Deus que alcançou aquele coração que era um coração de trevas, uma vida torta, uma vida vazia de propósito, uma vida contrária à vontade de Deus, mas a palavra de Deus transformou aquela mulher numa adoradora, e Jesus deu um testemunho dela, e dizendo assim: onde quer que esse evangelho seja pregado, vai ser dito o que ela fez por mim nessa noite. E aqui estamos falando dela de novo, dessa mulher novamente. Observe, meus irmãos, que a fala dessa mulher, o comportamento dela, aliás, teve a aprovação de Jesus. Os outros, né, aquela soberba, aquele orgulho, aquela coisa de... Então devemos tomar muito cuidado com a nossa forma de viver, de cultuar ao Senhor, de que forma o mundo está vendo a palavra de Deus em nós, e que essa palavra deforma a tua vida, deforma o teu culto, dê conteúdo ao seu estilo de vida. Eu acho que eu já me estendi demais, pensava falar bem menos, mas eu acho que é isso. Eu dei um monte de informações assim soltas, para que vocês pudessem pegar agora pincelar as falas que ficaram soltas aí, e vocês comentem, trabalhem essas questões da palavra de Deus, que dá forma e que dá conteúdo, do falar de Deus que muda realidades, que muda situações, que transforma o caos num paraíso, no cuidado de ouvir a quarta voz. O que é que você está ouvindo, né? Toma cuidado com aquilo que você ouve, e também cuidado com o seu estilo de vida, de que maneira você está cultuando a Deus, qual é a fonte, né, da adoração, ou o alvo da adoração. Pensa nessas coisas aí que nós compartilhamos aqui, e que vocês desdobrem essas situações aí, que Deus abençoe e dê conteúdo a essa reunião, que edifique a vida de cada um de vocês para a glória do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês, pastora Dilson, pastor Rony, a todos os obreiros, igreja, todos que aí estão, sejam abençoados no nome de Jesus Cristo, e obrigado por me suportarem esse tempo aqui. Deus abençoe a todos vocês.